Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um podcast aqui no canal pra gente falar tanto de Fantasy Football quanto da padaria Fantasy Football League, né? A padaria que todo mundo já começou a amar, já aprendeu a amar. Tivemos uma semana um pouco menos movimentada que a semana passada, em questão de trocas e tal, a gente vai falar, mas teve uma troca muito quente. Como você tá, Decon? Seja bem-vindo para mais uma gravação, você tá bem? Boa noite, meu amigo Léo. Salve, salve. Tô bem, tô animado aí com mais uma gravação de podcast. Uma boa semana da NFL, que continua maluca, continua esquisita. Pro Fantasy também. Triste porque o meu time não está conseguindo ganhar. Primeira vez na história que eu começo 0-3 numa liga. E dessa semana eu tive a quinta melhor pontuação da minha liga e mesmo assim eu tô 0-3. Então é aquela facadinha no coração, mas muito feliz mais uma vez estar aqui com você para falar do que a gente gosta, para falar do que a gente ama e da Puffler, a nossa padaria Fantasy Football League. Exatamente. E todos nós, né, sabemos da dor que é você ter uma pontuação alta e perder o seu matchup, faz parte do Fantasy. Mas vamos começar falando então sobre duas trades importantes que ocorreram na PFFL, né, na nossa liga. A primeira foi entre o Digo e o Rafa Caritá. O Digo deu o Dak Prescott e o Christian Kirk, wide receiver de Arizona, para receber Kyler Murray, A.J. Brown, wide receiver de Tennessee, e Trevor Lawrence, quarterback dos Jaguars. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que o Digo ganhou feio nessa troca. Ganhou e ganhou feio, tá? O Trevor Lawrence nessa troca tem valor nenhum. Não só porque você tá dando o Kyler Murray, como também porque o Trevor Lawrence tá mal, tá? E pra especificar, o Kyler Murray eu acho que é QB1 até agora, né? E se não for, tá lá em cima, tá mitando muito. E o A.J. Brown, sim, machucou, mas quando ele voltar, ele tem um valor muito superior ao do Christian Kirk, que é o wide receiver 4 em Arizona hoje em dia. Então, de novo, uma troca estranha do nosso querido Rafa Caritá. A gente já vai falar mais dele também. Mas eu acho que o Digo ganhou e muito. Você levou o Kyler Murray por nada. O que você achou, Decon? Cara, eu faço das suas palavras as minhas. Não tem nenhuma justificativa para esse trade. Realmente o Trevor Lawrence aí é um item de descarte, vamos dizer assim. Eu nem sei se ele continua no roster do nosso amigo Diego. Acho até que ele já se livrou do Trevor Lawrence. Deve ter sido dropado. Mas enfim, é uma adição indiferente. O Dak Prescott é um bom QB, mas é infinitamente pior que o Kyler Murray para fim de fantasy. O Kyler Murray corre muito com a bola, tá com um ataque potente. E o A.J. Brown, ele tem potencial. Ele não tá muito bem essa temporada, tá bem decepcionante. As pessoas que draftaram ele com um draft capital alto, ali de segunda, terceira rodada no máximo. Então tem um quê de decepção, ainda mais agora com essa lesão, que a gente não sabe como é que vai durar. Parece que ele vai tentar jogar na próxima semana, mas está considerado week to week. Então, assim, eu entendo que a lesão e esse início de temporada ruim do A.J. Brown possam ter influenciado de alguma forma. Mas não se troca um QB1 overall, eu acabei de checar aqui, né, enquanto você estava falando. Realmente ele está em primeiro lugar. Por um QB top 10, talvez nem craque o top 5 ainda, que o Dak Prescott teve semanas ruins. E muito menos um wide receiver 1 de um bom ataque da NFL por um cara que é wide receiver 3, 4 de um bom ataque da NFL também, mas que é o wide receiver 3 e 4. Então, com certeza o Diego venceu essa troca, o Rafa perdeu. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí com o time do Rafa, que está envolvido em vários trades, está envolvido em um monte de coisa. Enfim, a gente vai dar um destaque nisso daqui a pouco. Você falou que não tem nenhuma razão para essa troca. Na verdade, tem uma razão só, que é o clubismo. O Rafa, ele é Cowboys, né? Então, ele quis o seu QB, mas existem clubismos e clubismos, né? Você liberar o... Então, Léo, eu vou ter que fazer uma volta aqui. O Rafa ganhou essa troca, mas para fins não fantasy, para fins clubísticos. Então, desculpa, Rafa, não me lembrava que seu time era o Cowboys. Você foi excelente nessa troca. O único erro talvez foi não ter pego outra peça do Cowboys que possivelmente o Diego teria no time dele.
Pois é que pra mim essa troca, mesmo se fosse Kyler Murray por Dak e Christian Kirk, o Kyler Murray ainda teria vencido a troca. Tipo, então, você dando o A.J. Brown ainda por cima, você perde por mais ainda. E como o André falou, o Trevor Lawrence não tem valor. Conta pra gente a segunda troca. A troca é quente da semana, André. A segunda troca foi uma troca mais quente que essa. Foi entre nosso amiguíssimo nadador, do time BH Bottles, que enviou para o Denis Amorim, o time Papai Jamal, os seguintes jogadores. Foi uma troca 4x3. O nadador enviou Mike Evans, o wide receiver de Tampa Bay, Darren Waller, tight end de Las Vegas, Kenyon Drake, running back de Las Vegas, e Dalvin Cook, running back dos Vikings. E recebeu em troca o Cooper Kupp, wide receiver dos Rams, que inclusive é o wide receiver 1 overall até agora, Mark Andrews, tight end dos Ravens, e Clyde Edwards-Helaire, running back do Kansas City Chiefs. E é com bastante dor no coração que eu digo isso, que o nosso nadador perdeu esse trade. Por dois motivos principais, na minha opinião. A primeira é Darren Waller e a segunda é Dalvin Cook. Eu acho que o nadador ele melhorou o time dele nos wide receivers. Ele não abandonou a posição de tight end, porque o Mark Andrews ainda é uma ótima opção. É um cara que tem um floor, tem um chão bastante alto. E é uma das armas mais confiáveis do Lamar Jackson lá nos Ravens. Mas o Darren Waller está em um nível muito diferenciado. E o Dalvin Cook, saudável, também está num nível muito diferenciado. O Cooper Kupp está mitando, ele está excelente, está levando vários times para a liderança dos campeonatos, mas ele não vai manter essa produção até o final da temporada. É impossível ele manter a produção que ele está tendo até o final da temporada. Em algum momento ele vai ter uma regressão, então eu acho que por isso o nadador perdeu, mas não foi uma troca que ele sacrificou o time dele inteiro. E eu entendo as razões para ele ter feito. Eu acho que ele está um pouco ansioso, talvez, que o time não começou tão bem. Apesar de ele estar fazendo muitos pontos, o time acabou começando com derrotas, enfim, então pode ter mexido um pouquinho ali com vontade dele dar uma chacoalhada. O que você acha, Léo? Pois é, eu entendo o Cooper Kupp ser chamativo, certo? Como o André falou, é o primeiro wide receiver no Fantasy, tá pontuando muito bem todas as rodadas. E tem esse valor, é claro. E joga num ataque que vai depender muito do jogo aéreo pro resto da temporada. Então tem esse valor. Mas nada justifica trocar o Dalvin Cook e o Darren Waller pra mim. Eu acho, na verdade, que se o nadador tivesse que trocar o Dalvin Cook e o Darren Waller pra manter... pra pegar o Cooper Kupp, o Mark Andrews e o Clyde Edwards-Helaire, eu não teria dado o Kenyon Drake e Mike Evans, por exemplo. Tipo... Você pelo menos mantém o Mike Evans, que é uma arma importante nos Buccaneers, e você fica com um core de wide receiver excelente, principalmente para uma liga de 16 pessoas. Você ter Mike Evans e Cooper Kupp numa liga de 16 pessoas é absurdo. E por mais que você esteja perdendo um running back com um potencial enorme, que é o Dalvin Cook, você ainda tá ganhando o Clyde Edwards-Helaire de volta, que bem ou mal é running back 1. Ele tá sofrendo problemas de fumble, ele tá... num ataque que depende muito mais do jogo aéreo, mas você ainda teria ele, né? Então, essa era a troca que eu teria feito e já seria caro, tá? Já seria caro receber esses jogadores pra dar o Dalvin Cook e o Darren Waller, mas dando o Mike Evans pra mim quebra bastante. Mas essas foram as duas trocas. Fala. Eu queria só fazer mais um comentário também, que o time do Dennis, se eu não me engano, o Dennis já tinha sido featured aqui nesse segmento na semana passada, tinha feito uma troca já boa. E ele tá montando um time cascudo. Já tá com um elenco caprichado. Cedeu algumas peças, óbvio, para pegar essas de volta, mas ele reforçou o time dele nos dois trades que ele fez, que a gente comentou aqui. Então, o Dennis é um cara que... Eu não sei se ele tá... Eu acho que ele tá 2-1. Não me lembro agora se começou 1-2 ou 2-1. Mas ele é um cara que tem potencial aí para brigar, que montou um time que é bastante competitivo. Isso nos leva aos destaques da rodada. A gente tem 3 pessoas invictas e 3 pessoas que ainda não venceram, né? 3 times. Os invictos são o psicólogo da NFL, o nosso querido AB Porto, com o time Hurt So Good. E os 2 mitos do chat, João Marcelo Pinto, o Redfoot, e o Artênios, o OAB Mitos. Das pessoas que não venceram ainda, nós temos o nosso querido nadador, com o BH Bortles, o D'Alessandro, com o Dali BR, e a Bárbara. A Barbie, que é o Pringles Barbecue
é o nome do time dela. E eu já queria também levar aí pro nosso erro da rodada, né? O que a gente chama aí, tá chamando de erro da rodada. O erro da rodada vai pro Rafa Caritá e não é pela troca. Ele errou 2 vezes na mesma semana. É porque ele deixou a posição flex dele vazia. Ele não botou um jogador na posição de flex nessa semana e não botou um jogador de flex na semana passada. Obviamente, a atenção do jogador já foi chamada para que isso não aconteça mais, porque machuca a liga, não só o time dele. Mas é óbvio, quando você deixa um flex fora, que pode ser um running back, um tight end ou um wide receiver, ou seja, uma posição que vai pontuar bem, você tá machucando muito o seu time, e esse tem que ser o erro da rodada. Vale só comentar que o Rafa tinha saído ileso na última, ele venceu a rodada passada, apesar disso. Nessa, não conseguiu, perdeu o jogo. Perdeu, inclusive, para o Lorega, que é um dos nossos próximos destaques. Aí a gente vai falar da rivalidade. A gente já falou dos mitos do chat que venceram e da Barbie, queridinha do YouTube, que perdeu. O destaque seguinte seria a rivalidade de Gui Lorega. O Lorega venceu o Rafa Caritá com essa ajudinha aí. No final das contas, eu nem sei se a diferença foi grande o suficiente para o Lorega sair impune dessa. Mas ele venceu o matchup dele e o Gui não venceu pela primeira vez. Poderia estar na lista dos invictos de destaque, mas não conseguiu. Perdeu seu matchup, então, na contabilização da rivalidade, 2-1 pro Gui ainda na liderança, mas Lorega encostou ali. Eu queria dizer que o Lorega teria perdido se o Rafa tivesse botado ou o Conklin tight end ou o McCall Hardman wide receiver como seus flexes. Qualquer outro, não. Mas ele tinha 2 opções no banco que teriam ganhado o matchup dele. Continue. O Conklin, eu acho que ele não teria colocado. Assim, quem botou foi meio... foi sorte. Deu sorte nessa. Mas o McCall Hardman não era impossível num jogo quente contra os Chargers, enfim. A gente não tem como saber o que ele faria, mas o fato é que ele não fez, e por isso o Gui viu a sua liderança um pouco cortada nessa rivalidade, a parte ele ali. Então a gente passa direto já para os prêmios da semana, né, a parte de Best Manager, Worst Manager, High Score, Low Score, para falar que dessa vez quem foi o Best Manager foi o Razor Pedro. O Razor escalou o time perfeito. Ele conseguiu pela primeira vez na liga até agora, alguém escalou a escalação mais positiva possível dentro daqueles seus jogadores. Então cravou aí o prêmio de Best Manager da semana. E ele não fez o high score. Até agora eu acho que todos também managers, se bem que não, semana passada o Arthur já tinha feito diferente, mas ele cravou aí o Best Manager, e quem cravou o high score foi o nosso Vinícius, fez 124,08 pontos nessa rodada, foi muito bem. Exatamente. Léo, fala do low. E aí o outro lado da moeda, pra surpresa de ninguém, porque a gente já falou que ele perdeu por muito e deixou um jogador fora, o Rafa Caritá... O terceiro erro, talvez, né? Talvez o terceiro erro de Rafa Caritá na semana. O Rafa Caritá, que escalou 69% da escalação perfeita, né? Quando a gente fala de escalação perfeita, é quem você escolheu botar, dos jogadores que você já tem, quem você escolheu botar no time titular, se jogou bem ou não. E também fez o low score, fez a pior pontuação da semana com só 60,34 pontos. E nisso, o confronto de divisões, a divisão Bortles tá 13-11 e a divisão Trubisky 11-13, provando que até Bortles é melhor que Trubisky. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. E vamos falar, então, da melhor parte do Fantasy, né? Da melhor parte do podcast, o nosso Love e Hate, as nossas sugestões para vocês que têm esses jogadores, quem a gente gosta e quem a gente não gosta para essa semana. Começando você, Decon, o seu quarterback que você gosta para a rodada, por favor. Antes de começar, só queria falar que na primeira semana a gente foi bem, a gente acertou a maioria, só que na última a gente deixou a desejar. Tivemos uns acertos muito bons, uns calls maravilhosos, especialmente os hates do Léo e o meu call do Mike Williams como wide receiver para Love. Foram, assim, excelentes, mas a gente teve mais derrotas do que vitórias dessa vez. Então, eu acho que a gente vai melhor na semana 3. E eu vou começar dizendo que o meu love de quarterback para a semana é o Dak Prescott, que vai jogar contra os Panthers.
A defesa dos Panthers é boa. Está sendo uma defesa considerada top da NFL para fins de fantasy. O problema é que esse teste agora da semana 4 vai ser o primeiro teste de verdade dessa defesa. Quando eu digo de verdade, é porque eu estou falando que ela já enfrentou 2 times pútridos e o terceiro time, que foi o Saints na semana 2, com um James Winston na fase 8. A gente sabe que ele tem 88 e ele estava na fase 8 naquele jogo. É verdade. Então, o Cowboys, vindo de uma recuperação, né, vindo de uma vitória excelente na divisão contra os Eagles, conseguiu implementar o jogo corrido, que eu acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade nesse jogo. Eu não acho que o jogo corrido vai tão bem. O Léo tem certeza que concorda comigo, porque eu já dei uma espiada nos hates dele. Então eu acho que o Cowboys vão ter que passar a bola para ganhar esse jogo. Do outro lado, você tem um ataque que com o Sam Darnold é razoável, mas que tem conseguido anotar pontos. Então eu acho que o Dak vai ter que fazer alguma coisa para levar a vitória nesse jogo. No meu caso, o quarterback que eu gosto pra rodada é o Joe Burrow. E é uma situação muito simples. A explicação é muito fácil. Vai enfrentar a defesa do Jaguars, cara. E a defesa do Jaguars até agora cedeu 37 pontos pra Tyrod Taylor e Houston Texans, 23 pontos pros Broncos, tá? E 31 pontos agora pra Arizona. Então, eu não acho que tem nenhuma razão pro Joe Burrow não ir razoavelmente bem. E, de novo, aqui, a gente nunca vai falar que a gente ama Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray, porque é o óbvio, né? A gente quer dar ali mais o meio do caminho. Então, o Joe Burrow, pra mim, pra você que a sua opção de quarterback não é tão boa, o seu matchup não é tão bom pra essa rodada, eu acho que o Joe Burrow pode ser um quarterback bom pra você pegar aí só pra essa rodada. E o running back que eu gosto é o Jonathan Taylor. Eu acho que cada vez os Colts estão provando que o Carson Wentz não é o cara, né? Não consegue estar... como é que chama? Não consegue liderar e não consegue estar num nível alto bastante pra levar esse time pra vitória, até porque eles estão 0-3. E a defesa de Miami é a penúltima da liga quando se trata em ceder pontos de fantasy pra running back. Não tô falando de jardas, não tô falando da vida real. Tô falando só do fantasy. A defesa de Miami Dolphins é a 31ª defesa de fantasy contra running backs. Quem é o seu running back, André? Running back é um que eu tenho #medo de falar que isso vai acontecer. Porque é um cara que a gente já foi mencionado aqui no podcast desse episódio. É o Clyde Edwards-Helaire. Eu tenho ele no time de fantasy. Ele me decepcionou muito nas 2 primeiras rodadas. Muito, muito, muito. Eu insisti nele na terceira e eu fui recompensado com uma boa semana. E eu acho que ele foi mais envolvido no jogo. Ele teve 17 corridas com a bola, muito mais do que ele estava tendo antes, para 100 jardas. E além dessas 17 corridas, ele ainda tocou na bola mais 2 vezes, em 2 recepções, sendo que uma foi para touchdown. Então, ele teve um bom jogo. Ele foi envolvido no bom jogo. Isso que ele teve um fumble também, que eu estou me lembrando agora. Segundo fumble consecutivo. Mas mesmo assim, ele continua sendo o running back 1 de um ataque que é muito bom. E vai enfrentar a defesa dos Eagles, que na semana passada, ontem, em relação à gravação desse podcast, no Monday Night Football, tomou uma coça do nosso amigo Ezekiel Elliott. Uma coça. O Zeke, se eu não me engano, foi o running back 1 da semana, fez 24 pontos de fantasy. Então, tem esperança pro Clyde Edwards-Helaire. Essa defesa, além de tomar essa porrada do Zeke, já tinha sofrido contra o Drew dos Falcons na primeira semana, dos Falcons. Tanto o Cordarrelle Patterson quanto o McDavid tiveram algum sucesso correndo. E na segunda semana com, não o duo, mas o grupo dos 49ers, aquela confusão toda lá que a gente conhece. Gente pra caramba, 9 running backs e o melhor do time é o fullback. Então, eu tô um pouco mais confiante com o Clyde Edwards-Helaire. Então, vamos ver o que vai acontecer. Já vou emendar no meu wide receiver da semana, que é o 12º melhor wide receiver até agora, do Fantasy, obviamente. Estamos falando aqui, não estamos falando da vida real. Que é o Marquise Hollywood Brown, o wide receiver dos Ravens. Ele é um cara que é muito incerto, mas, por incrível que pareça, essa temporada ele está bastante consistente para fantasy. Se não fosse nessa última rodada um drop grosseiro que ele teve, que seria um touchdown com certeza, foi realmente muito grosseiro, ele teria sido, nas 3 semanas até agora, pelo menos um wide receiver de Tier 2, né? Aquele wide receiver 2 que a gente considera os 24 melhores wide receivers de cada semana. Então, ele teria 3 atuações muito sólidas por causa desse drop
ridículo, ele caiu muito, mas ainda assim é o 12º melhor wide receiver na temporada. Então, ele é claramente a melhor opção do ataque aéreo. Ele é o wide receiver favorito do Lamar Jackson, talvez seja o único wide receiver que o Lamar Jackson confia, tirando o wide receiver Mark Andrews. E é um cara que tem potencial para big play e touchdown praticamente em toda jogada, né? Então, é alguém que eu acho que vale dar um voto de confiança para essa semana 4 da NFL. E o meu Love é um cara que não só eu torço muito para dar certo por fins de fantasy, por fins de vida real, como também torço muito por ele, cara. Eu acho que ele é um cara que cresceu muito na vida real. Enfim, não vou falar do meu time. Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. está de volta, tá? No seu primeiro jogo, ele teve 5 recepções para 77 jardas. Ele teve mais de 10 pontos, então ele pontuou razoavelmente bem pro Fantasy, né? Não é um wide receiver que saiu muito alto nos drafts desses anos por causa das dúvidas, por causa da lesão. É um cara de um pouco mais de profundidade. E nessa semana, ele vai jogar contra a 6ª pior defesa contra wide receivers do Fantasy, que é a defesa do Minnesota Vikings. A minha aposta é que nessa semana ele vai pelo menos encontrar a endzone. Eu não sei se ele vai ter 120 jardas, até porque o ataque dos Browns não é feito para isso. Mas eu acho que ele vai conseguir encontrar a endzone dessa vez. E se ele adicionar isso a umas 50, 60 jardinhas, já vai dar uma pontuação muito boa para ele. Como eu disse, eu torço por todos os motivos para ele dar certo. Então aqui é um voto de confiança além de uma aposta educada. E aí, o meu Coringa, né, o meu D-Play, o cara que deve estar disponível na sua liga e na liga de todo mundo ainda, é o Tyler Johnson, wide receiver dos Buccaneers. O Tyler Johnson é o wide receiver 5 dos Buccaneers. Mas o wide receiver 3, Antonio Brown, e o wide receiver 4, Scotty Miller, estão fora e estão machucados. E por mais que os Bucs vão jogar contra uma defesa boa de New England, o Bill Belichick, ele é conhecido por tirar a primeira opção do ataque. Ele normalmente fala, eu vou tirar o seu melhor jogador e o seu segundo melhor jogador. O que você vai fazer com isso? O problema é que os Buccaneers têm muito mais, né? Então, a minha aposta é que o Belichick vai tirar o Mike Evans e o Rob Gronkowski do jogo, porque ele é um gênio defensivo, e isso vai abrir espaço pro Tyler Johnson e pro Chris Godwin. O Tom Brady não vai poder depender só de uma pessoa. E o Tom Brady é o cara que jogou há 20 anos contra essa defesa criada pelo Bill Belichick no treino. Se tem alguém que sabe bem da defesa dos Patriots, é o Tom Brady. Então eu acho que o Tyler Johnson, de novo, como deep play, como Coringa, pode fazer um bom jogo, até porque ele fez, acho que ele teve algumas recepções para 63 yards agora contra os Rams. Então é um cara que já tá se mostrando produtivo e o Tom Brady adora wide receiver que ninguém conhece. Decon, o seu Coringa para finalizar os nossos loves. Vamos lá. O meu Coringa, o Léo, aliás, fez uma escavada bem profunda, foi quase no centro da Terra, mas quem chegou de fato no centro da Terra fui eu. Porque o meu cara é ainda mais deep play e ainda mais Coringa. É o famosíssimo Nick, eu vou até tentar falar o nome certo, eu não sei se esse é o nome dele. Nick Westbrook Ikhine. Acertei? Errei? Você julga. É o wide receiver dos Titans. Quem é esse cara? Quem é esse maluco? Exatamente isso. Quem é esse maluco? Esse maluco é um segundo anista dos Titans, a segunda temporada dele na NFL. Ele, na primeira semana, teve 38% dos snaps ofensivos, ele estava em campo. Não significa que ele pegou na bola, ele estava lá em campo em 38%. Na segunda semana, ele diminuiu para 18%. Mas, porra, André, o que você está falando, cara? Você vai mandar eu botar esse cara como deep play? O que acontece, galera, é que na terceira semana, ele saltou para 78%. E tem um motivo muito específico para isso. A lesão do A.J. Brown. Ele é o reserva do A.J. Brown. O Titans está com um corpo de wide receiver bem limitado. Tirando o Julio Jones e A.J. Brown, não tem muito talento. E na ausência do A.J. Brown, quem foi o maior beneficiário foi justamente o nosso amigo, vou até falar o nome dele de novo, Nick Westbrook Ikhine, que fez 4 recepções para 54 ou 58, eu tenho aqui, para 53 jardas e um touchdown. Então é um cara que pode ser uma sneaky good option, pode ser um cara para você, um sleeperzão para você colocar, se você tiver numa aperto, se estiver precisando muito de uma solução com potencial. Então acho que essa é a minha recomendação.
faço só mais uma observação. O próximo jogo é contra os Jets. Então, o potencial é enorme. Só que, assim como o potencial é enorme para os wide receivers irem bem, é capaz dos Titans pegarem a bola e falarem: Derrick Henry, faz a tua, meu filho, e ele correr 100% dos snaps. Então, assim, é uma deep play mesmo. Não é para falar: caraca, o Nick Westbrook é o próximo GOAT da... Não. Ele é um cara muito, muito deep. Foi no centro da terra buscar esse cara. É isso aí. E vamos começar então com os nossos hates. Eu começo essa. O meu hate da semana vai pro Daniel Jones, que normalmente é um quarterback bom pra questões de fantasy, né? Porque corre com a bola, além de lançar também. Só que eu acho que nessa semana a minha aposta é que ele não vai tão bem. Ele vai jogar contra a defesa dos Saints, que é a terceira melhor contra quarterbacks em fantasy até agora, tá? E, além disso, eu tô apostando que o Daniel Jones lança a sua primeira interceptação. Não sei por quê. É feeling, galera. Fantasy tem muito feeling, tá? Eu posso estar totalmente errado e ele lançar pra 4 touchdowns. Faz parte. Mas eu tô com um feeling que ele vai lançar a primeira interceptação dele na temporada. Além de, quem sabe, sofrer mais um fumble. Pra mim, o Daniel Jones não performa muito bem nessa semana. Eu gosto dessa escolha, Léo. Assim, a gente falou na semana passada, eu acho que o Daniel Jones foi meu love, inclusive. Tomei um L nessa, porque ele não foi bem. Mas é um cara que ainda tem aquele chão de corrida, então o bem dele é diferente do bem de outros jogadores, e eu acho que ainda tem razão. A gente não vai esperar um Daniel Jones de mais de 20 pontos nessa rodada. Então, excelente escolha nesse caso. A minha escolha, para a felicidade também do Léo, é o Kirk Cousins, quarterback dos Vikings, que vai jogar contra a defesa dos Browns. A defesa dos Browns, e mais especificamente, a linha defensiva dos Browns vem de um jogo absurdo, de 9 sacks, com o Myles Garrett jantando o menino Justin Campos. Coitado de Justin Campos, aliás, a gente nem precisa falar disso, que eu sei que você fica triste, mas a defesa dos Browns foi muito bem, tá muito forte. E aí vale lembrar o que aconteceu com essa linha ofensiva e com o Kirk Cousins na semana 1 contra a Arizona. A Arizona saiu daquele jogo com 5 sacks. E como a melhor defesa do Fantasy na semana, se eu não me engano. Então, eu não acho que vai ser esse nível, porque a OL dos Vikings já deu uma melhorada. O Kirk Cousins já se realinhou ali. Mas eu não acho que ele vai ter um jogo muito bom. Eu acho que ele pode ter um jogo razoável. Acho que mais ou menos a mesma lógica dele não. Eu acho que não dá para esperar o teto do Kirk Cousins nessa rodada. E aí, Léo, se você deixar, eu já vou emendar aqui no meu running back hate. Manda. É o mesmo, eu vou ficar double dipping nisso até eu ver alguma coisa diferente. O Najee Harris, running back dos Steelers. Eu botei ele como hate na semana passada. Eu tomei a derrota porque ele fez 15 pontos. Mas esses 15 pontos do Najee Harris, eles enganam muito. Primeira coisa, o ataque dos Steelers não está bem. Big Ben é um ex-QB em atividade. Ele assim, todo mundo viu esse lance, mas ele tentando fazer aquele passe e caiu sozinho. Foi derrubado pelo Gasparzinho. Não tinha ninguém perto dele. Foi uma coisa realmente vergonhosa. Eu acho que é quase garantido que ele vai se aposentar no final da temporada. Eu gostaria que os Steelers fizessem a mudança talvez antes. Não vão fazer, porque ele tem muita história, muito respeito lá. Mas o ataque não está bom. E por que eu estou falando que o meu medo com o Najee Harris é muito forte? Por quê? Ele não conseguiu correr também. Ele teve, eu até anotei aqui, foram 14 tentativas para 40 jardas, que é uma média de 2,86. É ridículo essa média de corrida, de jardas por corrida. É uma das piores, eu acho que se não é a pior marca até agora da NFL, é uma das piores. O que aconteceu nesse jogo? Porque ele fez 15 pontos mesmo sem ter marcado touchdown. Porque ele teve nada mais nada menos que 19 passes jogados na direção dele. O que é ótimo. Você, como um cara de fantasy que tem um running back, você quer ver o seu running back recebendo passe. O problema é que, especialmente nessa semana, esses 19 targets, esses 19 passes na direção dele, que ele pegou 14, foi muito bem, para 102 jardas, esse número foi inflado pela ausência do Deontay Johnson e pela razão do Juju Smith-Schuster no meio do jogo. Acho que foi até no primeiro tempo, se eu não me engano. Então, assim, o beneficiado principal foi ele. Então eu acho que isso não vai acontecer de novo. Esse número de targets, só para vocês terem uma ideia, foi o maior número de targets entre todos os jogadores da NFL. Não foi só entre running backs, foi entre wide receiver e tight end. Então isso não é normal. Então essa quantidade absurda vai diminuir, é inevitável. E se o jogo corrido dos Steelers não melhorar, eu não vejo um bom repertório, uma boa saída para o Najee Harris. Então, com muita dor no coração eu falo isso.
porque é um cara que, porra, caiu num lugar perfeito, num time que quer correr com a bola, e que tá no meu time de fantasy, mas eu não... Enquanto essa situação estiver acontecendo, eu vou colocar ele nesse segmento aqui de rei. Aliás, só pra falar, ele vai jogar contra os Packers essa semana, que não tem a melhor defesa da NFL, mas ali na sua linha defensiva é melhor que a secundária, então vai dar trabalho pro Najee Harris. Eu concordo. Eu acho que o Najee Harris tá numa situação ruim por conta de falta de OL. E o meu hate vai pra um cara que acabou de ir muito bem ontem, no Monday Night Football, o Ezekiel Elliott, running back dos Cowboys, tá? Torcedores dos Cowboys, managers e fantasy, vocês podem ter ficado muito felizes com o que aconteceu ontem. Ele realmente correu muito bem, vindo de 2 primeiras semanas razoáveis, né? Só que o Zeke vai jogar contra os Panthers. Os Panthers, além de ter a melhor defesa da NFL no momento, se eu não me engano, tem a melhor linha defensiva também da NFL. O que a linha defensiva dos Panthers está fazendo, óbvio que contra times não tão fortes ainda, é bem impressionante. E a defesa dos Panthers é literalmente a defesa que cede menos pontos para o running back em questões de fantasy. É claro que você tem que olhar que eles já jogaram contra o Texans e na primeira semana, agora eu me esqueci, contra o Jets, né? Então, não são exatamente os melhores running backs do mundo, mas eles pegaram o Alvin Kamara na segunda semana, parceiro. E o Alvin Kamara não é um running back de se ignorar, tá? Você conseguir anular o Alvin Kamara é a grande coisa. Fez 3 pontos só. Fez 3 pontos. É a grande coisa. Então, eu tô preocupado com o Zeke pra essa semana, vai o meu hate. E o meu hate de wide receiver vai pro Brandon Cooks. Obviamente porque o Davis Mills é o quarterback, né? E por mais que ele seja a melhor opção pro Davis Mills, os Texans pegam a defesa de Buffalo, que tá jogando muito, tem sido lights out recentemente, e é a terceira melhor defesa contra o wide receiver em questões de fantasy. Não gosto do Brandon Cooks pra essa semana. Boa escolha. A gente comentou nas lives e até acho que na primeira semana do podcast, agora não tô me lembrando, que talvez a única peça do ataque dos Texans que você toparia pegar seria o Brandon Cooks, mas mesmo assim tinha risco, porque, enfim, com o Tyrod Taylor já tinha risco, então agora com o David Mills é furado. Então tô 100% de acordo com você. E aí a minha última escolha de hate para a semana é o Henry Ruggs, wide receiver do Las Vegas Raiders. Vão jogar contra a secundária do Chargers. O Henry Ruggs é aquela história que a gente já conhece. Ele tem um potencial para big play. Ele é basicamente ele é o wide receiver 2, porque você tem lá o Darren Waller como tareno, mas que recebe muitos targets. E tem jogado bem. O Henry Ruggs tem tido boas semanas de fantasy. O problema, e quando eu vi os números, eu falei, eu não acredito que é só isso. A secundária dos Chargers não cedeu mais de 11 pontos para nenhum wide receiver nessa temporada. Nenhum. E não é como se eles tivessem enfrentado, tipo a defesa dos Panthers, que o Léo acabou de falar, que foi uma matinha. Eu peguei o número de todos, tá? Primeira semana foi contra o Washington Football Team. Scary Terry, só 7,45 pontos de fantasy. A segunda opção, o Brown, Jimmy Brown, menos 0,2. Terceira opção do time, Adam Humphries, 1,25. Nenhum usado. Semana 2, contra o Dallas Cowboys. CeeDee Lamb, 11,25. Teve um resultado ok. Amari Cooper, 2,95. Cedric Wilson, 2,85. Esse jogo vai lembrar que o Michael Gallup já estava machucado e ele não jogou. Semana 3, Kansas City Chiefs. Jogo de pontuação alta. Vamos ver? Tyreek Hill, 5,75. Byron Pringle, 1,5. Mecole Hardman, 10,15. Conseguiu. Eu acho que ele teve um touchdown, se não me engano. Teve. Quarta opção, DeMarcus Robinson, 2,10. Então, você tira ali a atuação do Hardman, que fez 10,15, e do CeeDee Lamb na semana 2, que fez 11,25, o melhor foi 7,45. Então, não é algo que te encoraje. A secundária dos Chargers está doutrinando os wide receivers. E a defesa dos Chargers, como ela domina muito, o meio do campo fica livre. Então, se eu puder adicionar um love aqui para a semana, Darren Waller. Darren Waller tem tudo para ser um monstro essa semana. Por tudo isso que a gente falou aqui, enfim, fica aí um último adendo do nosso slot. Acho que com isso a gente fecha a nossa seleção. Espero que a gente vá melhor essa semana, Léo. Pois é. Eu fui bem nos hates, mas o resto foi terrível na semana passada. E pra fechar o nosso episódio de hoje é a nossa, claro, dica geral do Fantasy, que o André botou o nome perfeito. Sou brasileiro, ok?
E o que a gente é como brasileiro? O que a gente faz? A gente não desiste nunca, parceiro. A gente não desiste. Porque passaram-se 3 semanas de Fantasy, certo? E o meu amigo Decon tá 0-3. Eu, na minha liga, na nossa liga, tô 1-2. Muito, podendo totalmente estar 0-3, porque eu ganhei por muito pouco a primeira semana. E quando você começa com um recorde muito negativo, 0-3, 0-4, você começa a pensar em desistir, tá? E além da razão óbvia, né? Tipo, pô, são só 3 semanas, as coisas podem mudar. Como vão mudar na NFL, inclusive, tem mudado já. Vocês viram o que aconteceu com o Packers na semana 1. O Packers não vai desistir depois de uma semana 1. Vai dar a volta por cima. Como as coisas podem mudar, você não pode desistir. Tem que continuar tentando, tem que continuar escalando seu time. Tem que começar a olhar trocas, porque pode ter gente na sua liga que tá interessado em trocas. E o mais importante, quando você abandona uma liga, a liga praticamente acaba. Ela perde a integridade. Porque você vai ter pessoas disputando lugar nos playoffs que vão jogar contra as pessoas que não escalaram o time. Então vai ser, tipo, uma pessoa vai ter um matchup muito favorável, muito fácil, porque o outro time não tem 3 jogadores jogando, 3 jogadores em bye week, enquanto o outro cara que tá disputando os playoffs tá jogando contra, sei lá, o 4º melhor jogador, entendeu? Não desistam, galera. Se não porque você acha que pode ganhar, só pelo bem da liga. Isso não é pra PFFL, é pra gente também. É uma dica pra nós mesmos, é uma dica pra qualquer pessoa jogando Fantasy. Participa da liga, porque se você não participar, a pessoa que criou a liga talvez não te chame pra jogar no ano que vem, porque sabe que não pode depender de você. Você tem alguma coisa a adicionar, André? Eu acho que o Léo tocou num ponto que até a gente fez um draftzinho aqui, né? A gente escreve um pouquinho um roteirinho, e esse ponto a gente não tinha colocado, que é realmente a integridade da liga, é uma coisa fundamental. Então, assim, eu faço as palavras dele a minha, e para fins de... A parte dessa parte de integridade, de construção de liga, por que você não deve abandonar, mesmo se tiver 0-3, mesmo se tiver 1-2, mesmo se tiver 0-4 na semana que vem? Porque essas primeiras semanas da NFL, elas são bons parâmetros, você consegue extrair informações delas, mas elas não representam com segurança e com a realidade do que está acontecendo. Você tem, por exemplo, o que a gente acabou de falar, o Panthers enfrentando times ruins, está 3-0. O Denver Broncos enfrentando 3 times piores ainda, Giants, Jaguars e Jets, está 3-0. E esses jogadores desses 2 times estão indo muito bem no Fantasy. Só que nada garante que na 4ª semana, quando eles enfrentarem times muito mais competitivos na vida real, eles não tanquem e, tipo, o cara que tava ganhando todas por causa do desempenho, sei lá, do DJ Moore, eu não quero falar isso porque ele tá indo muito bem, mas por conta de desempenhos muito bons, pode ser que o cara não consiga. E aí o cara que começou 3-0 vai fazer um 3-1, e você começou 0-3 vai ficar um 3-0, não tá tão distante. Então, assim, mesmo sem considerar as lesões da situação de jogo, essa amostragem que a gente tem nas 3 primeiras semanas, nas 4 primeiras semanas, não é suficiente. As estatísticas separadas não são grandes o suficientes para garantir que o seu time não vai melhorar. Tá? E além disso, você pode ter um time que está indo muito bem, está pontuando bem, só que está tendo aquele azar, que a gente falou no início do episódio, de cair sempre com um matchup que está melhor que você naquela semana. Não necessariamente um time melhor que o seu, mas é um time que foi melhor o suficiente para te bater naquela rodada. Então, não desistam, fiquem ativos. A questão o bottom line dessa dica é, fiquem ativos. Fiquem íntegros na sua liga. As pessoas estão jogando com você, confiaram em você para jogar com ela. Considera fazer trocas conscientes, não que você vai sair trocando todo mundo, você vai trocar. Mas vê o seu time, vê onde você pode extrair mais teto, vê onde você pode garantir um chão mais estável. Pensa nisso, utilizem os seus FABs ou as suas prioridades no waiver, dependendo da sua liga, de forma inteligente e fazendo apostas que vão dar benefício no curto prazo. Porque a galera que tá 3-0, ela pode pensar, vou trocar meu cara que está pontuando agora, o Cooper Cup da vida que está destruindo, por um cara que no longo prazo ele é mais seguro, que vai garantir ele de semana, tipo, aquelas semaninhas lá com 10 pontos por semana, que ele se garante. O cara que está 0-3 não pode se dar o luxo de fazer isso. Ele tem que ir lá atrás dos caras. Por isso que até aquela troca lá do nadador eu acho que é boa nesse sentido. O cara tem que ir lá e pegar o cara que vai fazer 30 pontos na hora que ele precisa ganhar na semana que vem. Então, de novo, pensem nisso tudo, arrisquem de modo refletido e, cara, vão curtir o Fantasy, porque o Fantasy é muito legal. Mesmo se você não classificar os playoffs, é muito divertido brigar lá embaixo, assim, a gente bota como prêmio do bottom half, né, da metade de baixo,
a primeira escolha do draft no ano seguinte. Então, se você tem isso na sua liga, é uma boa dica também para as pessoas ficarem motivadas. E curtam a temporada e curtam o Fantasy, que é a melhor dica que a gente pode dar. Com certeza. E com isso, a gente encerra o nosso 6º episódio aqui da Padaria Fantasy Podcast. Se você tá curtindo, deixa o seu like aí no YouTube, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo só no Spotify, siga o podcast para você continuar ouvindo também. E a gente espera vocês na semana que vem para trazer mais novidade, mais dicas e mais love hate. Grande abraço e até lá, pessoal. Valeu!